Shalom, igreja. Shalom, vocês que estão em casa. Gostaria de ler com vocês o texto de Mateus 7. Aqui está o que encontrei na internet. Mateus 7, do 7 ao 12. Estou lendo na versão da NVT, que é uma linguagem mais fácil de ser compreendida. E diz assim: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos os que pedem, recebem. Todo o que procuram, encontra. E para todos que batem, a porta é aberta. Respondam: se seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês, que são maus, sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai, que está no céu, dará bons presentes aos que lhe pedirem. Em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhe façam. Essa é a essência de tudo que ensina a lei e os profetas. Amém? Aleluia. Aqui vemos que Jesus nos instiga a viver uma vida de oração. E isso deve ser assunto que deve ser recorrente em nossa vida. Porque é a nossa maneira de falar com Deus, né? Diretamente. E o Senhor nos instiga a isso. Ele fala: peçam, busquem ou procurem, em algumas versões, e batam. Pedir é humildade de comunicar a Deus a sua necessidade. Dependência. Buscar ou procurar é a vontade de Deus, ação responsável nossa a buscar o Senhor. E batam é perseverança. Em Provérbios 8:17, ele diz que ele amo os que me amam, e os que me procuram, por certo, me encontrarão. Não é um Deus que deseja apenas obediência cega. Ele deseja revelar sua vontade para nós. A cada dia, ele anseia nos revelar a sua vontade. Ontem eu compartilhei no grupo da igreja um pequeno trecho de 1 Coríntios. Aquilo é maravilhoso. Quem conhece os pensamentos do Senhor, senão o Espírito Santo de Deus? E quem habita em nós? O seu Espírito está em nós. Então, nós temos acesso a ter esse relacionamento, a ter esse conhecimento dos pensamentos de Deus. E nós temos um grande problema, os cristãos têm um grande problema, que é a oração. Não porque a oração é um problema, mas porque nós não damos o seu devido valor. Nós não oramos como devemos. Se oramos, às vezes muito rápido, ou às vezes no nosso comodismo de ser rápido, estamos cansados, queremos orar bem rapidinho. Não, Senhor, o Senhor sabe que agora eu não estou com tempo, não tenho tempo agora. Ou quando a gente vai orar em algum lugar, aí a gente não tem uma vida muito devocional de oração, o que a gente faz? A gente ora alto, mas às vezes a palavra falta. Estamos sem palavras. E aí a gente fala: meu, o que as pessoas vão pensar? E você começa a pensar mais do que vão pensar do que Deus está ouvindo a sua oração. A nossa vergonha nos toma conta. Eu tenho esse problema. Acredito que muitos irmãos tenham esse problema. A oração. Às vezes o comodismo, o cansaço do dia me leva a orar rápido. Às vezes, a vergonha do que o outro vai pensar sobre o que eu oro, sobre o que vai pensar. Vai pensar se eu sou crente de verdade? Eu tive muito isso. E tenho ainda. Mas é algo que eu tento vencer a cada dia. Porque é um livre acesso que o Senhor me deu, poder orar diretamente ao Pai. E Ele deseja esse relacionamento. Não tem como você conhecer a Deus se você não falar com Ele diretamente. Ninguém conhece uma pessoa apenas por ler sua biografia.
Nós não conhecemos a pessoa por ler. Ou por alguém contar. Fulano, conheço o fulano, ele é assim, tal. A Marisol, ela tem um cabelo loiro, ela é branquinha, ela fala mais doce, ela é magrinha. Tá, mas quem conhece a Marisol de fato? Quem convive com a Marisol todos os dias é o Pena, é o filho dela. Marcel, é a Elisa. Por quê? Por causa que é uma pessoa que está na intimidade da Marisol. Ele conhece. Então, nós devemos querer conhecer a Deus, estar nessa intimidade, adentrar nessa intimidade, para sim poder conhecer. E não só falar, não só reproduzir aquilo que lemos, sem entender, sem conhecer de fato. E Jesus nos chama a viver a isso. Os discípulos viam esse relacionamento dele com Deus, porque nós temos que enxergar Jesus como homem aqui na terra, quando ele veio, para ele mostrando que é possível ter esse relacionamento com Deus. Ele mostra a nós que é possível ter esse relacionamento. E aí os discípulos veem aquele anseio do Senhor falar com Deus, Pai, 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 se achegar ao Pai. E eles falam, Senhor, ensina-nos a orar. Eu não sei orar, eu não sei falar. Eu posso falar com Deus como você fala? Ele falou, pode. Isso que mostra o escandaloso amor de Deus por nós, porque tivemos acesso a Ele diretamente. Quando lemos lá o Pai Nosso que diz assim, todos vão saber de cor, lógico, né? Porque nós sabemos o Pai Nosso de cor, que diz assim, portanto, orem da seguinte forma, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para esse dia e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Amém? Olha essa oração. Essa oração ela é maravilhosa. Jesus ensina os seus discípulos a ter uma oração individual, porque ele fala diretamente ao Pai. É sozinho com você e Deus. E ele ensina ao mesmo tempo orar comunitário. O orar por todos. Isso é belo, porque ele ensina simplesmente 2 princípios da palavra de Deus. Que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. É belo. E como podemos ver isso? Quando a gente lê, lembra lá que eu falei? Peçam, pedir a sua necessidade, mostrar a Deus a sua dependência dele. O buscar a Deus, ou procurar a Deus, é sobre fazer a vontade do Pai, querer a vontade do Pai, o desejo, saber o que o Pai deseja. E bater a porta é a perseverança. Olha só, no Pai Nosso nós vemos, Pai Nosso que não é só meu, é nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Isso é busquem. Venha a nós o teu reino, assim como na terra, como no céu. Mas livra-nos do mal, isso é batem a porta. Porque o Senhor livrará você do mal, você persevera. Quando você fala, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, busquem o Senhor, busquem a sua vontade, porque Ele quer que a sua vontade seja estabelecida aqui na terra. Então, venha o teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade, pois teu é o reino, o poder, isso é busquem. E peçam, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Isso é peçam. Peçam e receberão. Batam e abrirá. Busque e encontrará. Isso é magnífico, como o Senhor nos ensina a falar diretamente com o Pai. A instigar uma vida de oração individual, porém comunitária. Não é sobre uma oração que é apenas para o meu egoísmo, para a minha vontade, para o meu benefício. Não. Para você orar, para pedir o pão, não é só para você, é para o seu irmão também não passar necessidade. É para o próximo também não ficar sentindo falta das necessidades que ele precisa.
É para eles verem também a face do Senhor, para eles buscarem o Senhor. E eu gostaria de exemplificar isso numa das áreas mais polêmicas que se toca, não só na igreja, em qualquer lugar, é as finanças. É uma área muito polêmica, porque você toca no assunto, a pessoa fala, não, meu dinheiro, não é bem assim, não é dessa maneira. E nós estamos acostumados ao quê? A dizimar e a ofertar na igreja. Vira e mexe, nós ofertamos. E o restante do dinheiro, a gente faz o quê? Senhor, deixa que eu cuido. Agora, eu tomo conta, pode deixar. Pode deixar, que eu sei o que eu vou fazer, vou pagar a conta, vou comprar aquilo, vou comprar aquele negócio que eu quero. A gente fala, não, Senhor, pode deixar que o resto do dinheiro eu já dei o dízimo, já ofertei, tá ótimo, o resto do dinheiro eu vou tomar conta. E não é assim. Há muito tempo atrás, muito tempo, não tão tempo assim, quando o Jeff estava na outra empresa, na verdade. Ele estava na outra empresa, e era uma empresa muito boa. A gente gostava bastante, né? A gente chorou muito, porque ele tinha passado por um período de desemprego, né, antes, né? Só que aí tinha algumas coisas que ficavam meio a desejar, né, nesse emprego. Por exemplo, não era PJ, não era carteira assinada. E quando a gente teve o Bernardo, a gente começou a pensar nessa área mais de segurança financeira, não que a gente não dependa do Senhor, mas existe a segurança financeira da família, né? Para poder, porque um filho você começa a pensar várias coisas, né? E aí, eu não tinha coragem de pedir ao Senhor mais, porque, para mim, eu já tinha tudo que eu precisava. Meu filho estava bem, meu marido estava empregado, eu estava numa casa boa. Eu não conseguia ver que eu precisava de mais. E aí, eu comecei a fazer o quê? Falei, não, eu não posso pedir ao Senhor. Quem sou eu para pedir ao Senhor? Já me deu tudo que eu já preciso. Só que aí o Senhor vem com a sua palavra e fala, peçam. Busquem, bata a porta. Porque aí eu entendi o que ele queria me dizer que as minhas finanças não é só para mim. Não é só para mim. Não, o meu bem não é só para mim. O meu pão não é só para mim, é para me repartir com os outros. E aí ele me ensinou a aprender a administrar as minhas finanças. Porque eu falei, Senhor, me ensina a administrar aquilo que eu tenho, mesmo que tão pouco, assim, na época, mesmo que menos do que recebemos hoje. Falei, Senhor, me ensina a administrar, porque eu não quero receber mais sem saber administrar o pouco que eu tenho. Porque dinheiro por dinheiro, você perde dinheiro, vai, dinheiro vem, dinheiro volta, dinheiro... Só que aí você fala, dinheiro está sumindo, não sei com o quê. Porque é má administração. Mas quando eu voltei para o Senhor, eu falei, Senhor, me ensina a administrar o dinheiro que eu tenho, que eu tenho que tomar conta, porque quem administra o dinheiro da casa sou eu. Que eu tenho que tomar conta, me ensina, porque eu estou perdendo dinheiro. Simplesmente o dinheiro está indo e eu não estou vendo, e eu não tenho coragem de pedir mais, porque o Senhor já me deu tudo que eu preciso. Aí o Senhor me mostra na tua palavra que é uma possibilidade de administrar o dinheiro, colocando nas mãos dele a dependência. Não é só o dízimo, não é só a oferta, é também tudo aquilo que eu tenho, porque tudo que eu tenho é dele. Então, tudo que eu tenho é dele. Então, não é sobre apenas ter dinheiro, é sobre saber administrar com sabedoria. O Senhor nos fala da sua sabedoria, Ele nos instrui em sua sabedoria. E nós devemos buscar essa sabedoria. Nós devemos pedir a essa sabedoria, porque o Senhor nos dá. Não é só na área financeira, não. Nós temos isso, sabedoria no casamento, sabedoria com a família, familiares, parentes, sabedoria com a igreja, no meio do corpo da igreja. Nós temos que ter sabedoria até com as pessoas que lidamos no mundo. Porque o Senhor nos dá essa sabedoria, para que nós possamos glorificar a Ele com tudo que fizemos. Mas não é o foco dessa parte do dinheiro, não é o que eu quero entrar. Eu só dei um adentro para vocês entenderem sobre a depender de Deus em tudo. E não falar assim, pode deixar que eu cuido. Não, Senhor, cuide de tudo para mim. Por favor, me instrua em tudo que eu devo fazer. Buscar a vontade de Deus. Quando buscamos a vontade de Deus? E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus está lá escrito em João 6,39. A vontade de Deus é que todos
sejam salvos. Lá em João 6, do 39, diz assim: e esta é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos que Ele me deu, mas que ressuscite todos no último dia, pois é a vontade de meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a vontade de Deus. Que todos possam ser salvos, que todos possam conhecer a Deus. Sabe aquele relacionamento lá no Éden que foi perdido? Aquilo que a gente tinha de maravilhoso, queremos viver lá em Apocalipse, lá no final do tempo? Isso Deus quer restaurar a cada dia, e você pode viver isso hoje aqui. Podemos viver esse restaurar de relacionamento aqui, ainda hoje. Quando a gente vai ler na Bíblia que terá as bodas do cordeiro, é sentar à mesa. Você senta à mesa com quem você não conversa? Com quem você não fala? Imagina se a gente for sentar hoje na mesa com o Senhor, com todas as maneiras que nós oramos a Deus. Seria bem rapidinho. Senhor, amém. E sai. Já vou sair, já comi. Não é assim que funciona, né? Nós sentaremos, cearemos, partilharemos, conversaremos com o Senhor. Não será rapidinho. Não será de uma maneira porque você está cansado, porque você não vai estar mais cansado. Não será mais assim. E nem precisará falar bonito. Porque o Senhor estará ali e você entregará tudo de si para Ele. E quando buscamos a sua vontade, a nossa vontade passa a não ser mais prioridade. Aí nós começamos a levar as boas novas. As boas novas que é Cristo, que morreu e ressuscitou e salva todos. Levamos as boas novas para que os outros possam conhecer a Deus e também passem a fazer a vontade de Deus. Olha que ciclo maravilhoso. Nós falamos de Deus, as pessoas conhecem a Deus, começam a falar com Deus diretamente, e aí elas começam a fazer a vontade de Deus, e aí elas falarão de Deus, e assim será. E é assim que funciona todo o evangelho, o cristianismo tem sido isso até hoje. Mas isso só pode acontecer quando nós negamos a nós mesmos. Quando começamos a negar a nós mesmos. Lá em Mateus 16, do 24 ao 27, diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Busquem, olha, encontrará quando buscamos. Que vantagem há de ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Pois o Filho do Homem virá com seus anjos na glória de seu Pai e julgará cada pessoa de acordo às suas ações. Quando a gente lê aqui a passagem, e ele diz: negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O tomar a cruz, a gente pensa, fardo pesado, cansado, é difícil ser crente, né? Muito difícil ser crente. Mas aí a própria Bíblia diz que Cristo fala assim: deixai sobre mim o seu fardo cansado e leve o meu que é mais leve. Aí você fala: ué, como assim? Então, eu não entendi. Como é que é assim tomar a cruz? Tomar a cruz não significa ter um fardo irritante. Tomar a cruz é renunciar à ambição centrada em si mesmo. É negar a si mesmo, de fato. Você pensa nos discípulos, foi fácil para a vida deles ter largado família, familiares, amigos, cargos? Negar a si mesmo é perdoar, mesmo você estando certo. Quando você deixa a sua casa confortável para estar na igreja. Quando você doa parte do que você tem para que o outro tenha também. É negar a si mesmo. E você pensa: mas como assim? Eu não mereço isso. Eu não vou falar que você merece. O mundo lá fora fala para muitas pessoas,
têm ganhado almas dizendo que eles merecem, que eles não são obrigados, que eles têm os direitos deles. O mundo lá fora fala uma inversão do Evangelho. Quando você olha para o Evangelho diz: os meus direitos dou. O orgulho eu vou trocar pela vida do Senhor. É negar a si mesmo. Lá fora, oferece uma coisa totalmente egoísta. E aqui dentro, Deus ensina ou faz você desaprender a ser egoísta. Essa é a inversão do Evangelho com que o mundo tem lá fora. Nós merecemos realmente o quê? Olhar para Cristo e tudo aquilo que está escrito no final, que diz: olha, os vencedores irão receber, ao que vencer, receberá da árvore da vida, receberá uma coroa com um novo nome, uma pedra com um novo nome, uma coroa. É isso que nós merecemos, mas se permanecermos perseverantes, se continuarmos batendo a porta, bater a porta e buscar a vontade de Deus. Cristo buscava a vontade de Deus sempre. Ele foi o maior exemplo de ter tomado a cruz, ter carregado e não ter sido egoísta. Ele se doou em nosso lugar. E podemos ver isso descrito tão claramente em Filipenses 2, do 5 ao 11, que diz assim: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Gente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que era igual a Deus, fosse algo que deveria se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo, de servo, e nasceu como ser humano. Quando veio em forma de humana, humilhou-se e foi obediente até morte e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra. Deus nos chama para viver essa vontade. Ele diz: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo. Quem ama a Cristo faz aquilo que Cristo, que a palavra do Senhor pede, faz aquilo que o Pai pede. E mesmo que a vontade de Deus não se encaixe ao padrão lá fora, parece absurdo. Afinal de contas, a palavra de Deus diz que é loucura para o ser humano. Onde perdoar quem nos fere. Que é isso? Que história é essa de perdoar aquele que me fere? Ajudar quem nem precisa de ajuda dessa maneira? O que é isso? Para quê? Cumprir com a palavra? Qual a necessidade? Eu posso continuar mentindo? A pessoa nem vai saber. Não. O mundo lá fora faz uma oferta diferente do que aquilo nos oferece. Cristo vem e fala: perdoe. Cristo vem e fala: doe-se. Cristo vem e fala: negue-se. Venha e me segue. Ele nos chama para uma vida de renúncia. Uma vida constante em oração. E você só vai conseguir isso se você tiver constância em oração. Para assim podermos saber quais são os pensamentos de Deus. E aí as nossas lentes, os nossos olhos serão ajustados para as lentes do Senhor. E aí podemos enxergar misericórdia, podemos enxergar amor, podemos enxergar a dependência, a confiança, a alegria de estar em meio à dificuldade. E quando oramos a Deus, nós entendemos mais sobre isso. Entendemos o que é se esvaziar de si mesmo. Porque Cristo é o maior exemplo. Somos incentivados a cada dia a viver o peçam e receberão. O busquem e acharão. O batam e se abrirá. Eu tenho isso para mim sempre. Eu falo: Senhor, eu vou pedir. Senhor, dá se eu quiser. Entendeu? Não vou exigir. Eu vou pedir. Senhor, eu vou te buscar. Eu não sei se eu estou buscando certo. Eu estou lendo todo dia. Eu quero sei lá o quê. Se eu estou sendo chata, não importa. Senhor, eu vou continuar buscando.
E eu vou continuar batendo até o final da minha vida, acreditando naquilo que a palavra de Deus diz no seu evangelho. Morreremos crendo naquilo que o evangelho diz. Bateremos a porta até que ela se abra e um novo reino será aberto a nós. O novo rei governará sobre nós. Que a gente possa ser encontrados em Deus. Que esse encontro seja arrebatador, assim como Paulo teve um encontro, assim como Elias pôde ter um encontro, assim como todos tiveram um encontro com Deus. De uma forma arrebatadora, que nós podemos ter esse encontro, que nós possamos aprofundar em Tua Palavra, aprofundar no nosso relacionamento com Deus, e que um dia possamos ouvir de Deus que, acaso eu não contaria os meus planos a Marisol? Acaso eu não contaria os meus planos ao Roberto? Deus deseja compartilhar aquilo que Ele deseja fazer. Acaso eu não contaria os meus planos para a minha igreja? Do que eu desejo fazer? Ó, os planos dele estão aqui. Ó. E terá muito mais quando ele vier. Mas podemos ter já acesso de tudo que ele tem a dizer. E mais, porque os mistérios de Deus nós encontramos quando estamos em seu relacionamento constante com o Pai. Amém? Que vocês possam ser abençoados com essa palavra como eu fui. De pedir ao Senhor, de buscar o Senhor, de bater a porta, continuar insistindo, porque tudo isso valerá a pena. Nós somos estrangeiros desse lugar. E nós iremos para um lugar maravilhoso, que é nos braços do Pai. Amém? É isso aí.